Olá, meus amigos, e voltando aqui o nosso entendimento sobre adição de objetos, eu vou dar uma pausa sobre esse assunto aqui e vou falar a respeito do modo de renderização dos nossos objetos e da nossa cena de trabalho. Nós que somos aí aprendizes junto ao Blender 3D, nós temos lá a tecla de função F12, que de forma prática ela vai nos permitir fazer a renderização parcial ou até mesmo completa do projeto que nós estamos desenvolvendo e a gente vê como é que vai sair o objeto. Aqui no Cinema 4D nós vamos utilizar dois recursos. Nós utilizamos o recurso dessas teclas de atalho, que encontram aqui, que são as teclas de renderização do projeto. E temos também esse menu na parte superior, que é o menu Render. E aqui nós temos as opções para criarmos aí, facilitarmos a nossa renderização durante a ação da arte que nós estivermos desenvolvendo aqui na área de trabalho. Então, para renderizarmos a cena, nós não vamos ter aqui aquele F12 que nós estamos acostumados aí no Blender 3D. Então, nós temos que vir aqui nesses ícones na parte superior. Nós temos esse primeiro, que equivale ao F12. Clicando nele, nós vamos ver a nossa cena renderizada, e até bem mais rápido do que o Blender 3D. Talvez seja porque estamos utilizando formas básicas, tá? Então, clicando novamente com o cursor sobre a área de trabalho, nós voltamos à nossa imagem normal. Então, esse primeiro ícone ele vai servir para a gente fazer a renderização parcial ou completa aí da nossa arte desenhada aí na Viewport. Aqui, nesse segundo, se nós clicarmos aqui bem nesse pontinho inferior, nós vamos abrir uma janela onde nós temos a opção de renderizar por região, de renderizar através do objeto que estiver ativo, de renderizar pela visão da imagem e fazermos a pré-visualização do que vai ser renderizado. E temos outras opções aqui que veremos adiante. Então vamos entender aqui como é que funciona isso. Eu estou utilizando nessa Viewport a visão dos objetos no formato sólido. Aqui, clicando em Display, eu tenho a opção de mudar essa visualização desse objeto, por exemplo, para um formato aqui de linha. Porém, quando eu usar esse primeiro ícone de Render, clicando com o botão esquerdo, que é a visualização de renderização, nós vamos ver o nosso projeto aqui, como vai ser visualizado pela câmera e como ele vai ser salvo aí quando a gente quiser finalizá-lo. Podemos finalizá-lo por meio de imagens ou por meio de filmes, até mesmo de animações criadas, tá? Clicando novamente, nós voltamos àquela visualização que nós tínhamos ontem. Então essa é a opção que nós temos utilizando esse recurso do primeiro ícone, que se encontra aqui no menu superior, nessa opção Render View, é a mesma coisa, tá vendo? Clicando, voltamos à imagem. Neste segundo ícone, nós temos como fazer algumas formalizações diferentes para o processo de renderização. Se eu clicar aqui, eu tenho a opção de escolher qual o tipo de renderização que eu quero praticar. Então, se eu quiser renderizar por região, que é interessante isso, clicando aqui, verifique que o cursor ele toma uma forma de uma cruz, o cursor do mouse. E aqui eu segurando com o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastando, eu posso fazer a delimitação de uma área que eu quero renderizar aí na minha cena. Por exemplo, eu quero renderizar somente essa área aqui. Quando eu soltar o mouse, vocês vão perceber que a renderização aconteceu naquele ponto onde eu fiz a configuração da renderização. Então isso se chama renderização de região. Se eu clicar aqui novamente e der outro Render Region, eu vou manter essa renderização aqui e agora o meu cursor tomou novamente a formatação de uma cruz. Posso novamente segurar o botão esquerdo do mouse, vou arrastar até esse ponto aqui, vou largar o mouse, que eu tenho duas regiões renderizadas independentemente aqui junto ao meu projeto. Vou clicar fora. Então essa opção de Render Region vai me permitir fazer esse efeito aí legal. Eu me lembro que no Blender 3D nós tínhamos aí uma função, talvez essa função esteja aí no modo do Game Logic, eu não sei, não lembro mais como é que faz. Antigamente a gente ia para o modo Edit, clicava a tecla P e renderizava parcialmente aí um determinado ponto da área. Eu não tenho visto mais esse processo no Blender. Então aqui no Cinema 4D nós temos essa opção de forma bem simples, ok? Essa outra opção que eu tenho aqui, que é o Render
Active Objects vai me permitir eu renderizar somente o objeto ativo. Exemplo, como é que a gente seleciona? A gente já viu, eu posso vir aqui nessa janela na lateral direita, vemos dois objetos aqui, temos a esfera, a gente pode clicar na esfera, a gente seleciona a esfera. A gente pode clicar aqui no plano, a gente vai selecionar o plano. Então eu vou querer selecionar a esfera. Então com esse render aqui, eu posso simplesmente dar o Render Active Objects. Fiz a renderização somente desse objeto ativo. Quem está acostumado com Blender sabe que lá na Outline a gente tem aquele olhinho que a gente oculta ou desabilita para renderizar o objeto na cena. Aqui a gente faz dessa forma. Nós vamos clicar aqui na área e agora vamos mudar para o plano, selecionando o plano aqui na caixa de edição aqui dos objetos constantes na nossa área. Então repare que agora os modificadores já vieram para o plano, é ele que está selecionado. Se eu der o Render Active Objects, somente o plano vai ser renderizado aqui na cena. Essa opção Render to Picture Viewer, eu vou ter aqui o procedimento de renderizar através dessa condição que vocês estão vendo aqui, ó. Eu posso segurar essa caixa retangular e posicioná-la a partir do ponto que eu quero visualizar aí na minha área de trabalho. Esse terceiro ícone, ele vai nos permitir configurar a forma como nós vamos visualizar a cena. Vou voltar aqui ao display ao modo normal, com essa visão sólida com aramado, ok? Então, selecionando esse terceiro ícone, eu abro essa opção aqui de configurações. Aqui em Alt Party, selecionando, eu tenho como definir aqui nessa primeira opção, Custom Settings, o tamanho da minha imagem. Eu estou utilizando aqui o tamanho, vocês vão ver, de 1780 por 720, que é o que eu uso muito aí no YouTube. E aqui eu tenho como definir qual o tipo de saída que eu quero aí para minha imagem. Eu posso usar essa saída em pixels, posso usar em centímetros, em milímetros, em polegadas, em pontos ou em paicas, tá? Então são os métodos que eu tenho. Como eu estou tratando de imagem, pixel é o mais indicado. E aqui em Resolution, é a forma de resolução para vídeo. Geralmente é 72 dpi, que é pontos por pixel, é o que nós utilizamos. Nós vamos manter sempre isso aqui, já que estamos trabalhando com imagem. Se formos trabalhar com impressão, nós utilizamos aí 300 dpi. Como trata-se de imagem de vídeo, a resolução aqui é 72. Então a imagem resolução aqui, ela vai ser uma imagem de 1780 por 720 pixels, tá? Só que, para nós fazermos o modo de arquivo de saída, nós temos essa segunda opção Save aqui, que nós vamos clicar. E aqui a gente configura, ó, tá vendo nessa opção File, o local onde nós vamos querer que o nosso arquivo seja gravado. Basta a gente vir aqui nessa caixinha na direita, selecionar e vai apresentar o diretório do computador, onde a gente pode definir onde é que a gente pode fazer salvamento do nosso arquivo, seja ele de imagem ou de vídeo. Então nós definimos através dessa caixinha aqui. Aqui no formato de vídeo, quando nós clicamos nessa caixinha aqui, perceba que eu tenho aqui uma gama de imagens, que são algumas extensões muito comuns aí no nosso dia a dia aí, no nosso cotidiano, em trabalhos gráficos. Vocês vão ver aí em programas como Adobe Illustrator, Photoshop, muitos outros aí existentes no mercado, tá? Então, todas essas opções aqui, de BMP até esse TIFF, são arquivos em formato de imagem. Já essas opções que estão aqui embaixo são arquivos em formatos de vídeo. Nós temos inclusive o AVI Movie, que é o que eu mais uso, tá? E aqui eu tenho como, mesmo escolhendo aqui o AVI Movie, clicando nessa caixinha Options, a forma como eu vou querer que saia o AVI Movie. Então eu tenho algumas informações aqui. Eu geralmente uso muito o codec YUV da Intel. Dou OK, eu quero a minha saída dessa forma aqui, tá? Então, através dessa opção de configuração, eu tenho como configurar aqui o tipo de arquivo e o local onde eu vou querer salvar a minha imagem. Já aqui no Alt Party, eu tenho como configurar a formatação do meu arquivo. Se eu tiver o interesse de fazer uma imagem aí
em Full HD, eu uso aqui a opção 1980 por 1080, por exemplo, e vou ter o arquivo aí sendo gravado nessa opção. Então esse terceiro menu aqui é o menu que vai nos permitir fazer a pré-configuração de como iremos fazer o nosso render aqui. Então sempre que nós tivermos os objetos na área e quisermos ver como é que está saindo aí o projeto, basta clicar nesse primeiro para termos uma pré-visualização rápida. Clicando no segundo, nós temos como renderizar a região. A região é a gente que define, só quero essa daqui, e somente ela será renderizada. E temos também como renderizar o objeto pela opção ativa. Basta a gente ativar o objeto aqui pela lateral direita e vamos ver somente a renderização daquele objeto. Vamos clicar aqui e voltar à nossa imagem inicial. Espero que vocês tenham entendido aí esse procedimento e vamos aguardar o próximo tutorial. Até a próxima!